Sabe, quantas vezes a gente busca uma mudança de verdade, assim, pra logo depois ver ela sumir, né? Como fumaça. O que será que faz a diferença entre uma transformação que fica e aquele entusiasmo que passa rápido? Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai explorar algumas ideias bem interessantes, baseadas em trechos sobre reavivamento e seus resultados da Ellen G. White. Dizem que essa obra é tipo um guia para a transformação pessoal, para renovação mesmo. E a nossa ideia aqui é olhar para esses princípios de mudança autêntica, sabe? Pensar como eles podem ser úteis para qualquer pessoa que está buscando isso, uma mudança real na vida. Aí é bom lembrar, né? Na visão da fé, de onde a obra surgiu, esses escritos são vistos como inspiração para ajudar a entender a Bíblia, fortalecer a fé e que podem ser úteis para todo mundo, não só para um grupo específico. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Um ponto que parece chave na obra é distinguir bem a emoção do momento, sabe? Aquele fervor que vem e vai, da mudança real, aquela que fica no caráter. Exato. Parece que o foco é separar o que é só fogo de palha daquilo que muda a gente de verdade, a longo prazo. Isso mesmo. E a obra, ela identifica o que chama de princípios universais da renovação. É quase como se descrevesse umas leis naturais, sabe? Que comandam essa transformação por dentro. Primeiro, tem o reconhecimento. Honesto mesmo, sem desculpa, de que, olha, preciso mudar. Depois, vem a busca ativa, intencional. Não dá para ficar esperando cair do céu, né? Uhum. Terceiro, e esse talvez seja o mais puxado, é a rendição do controle. Soltar aqueles padrões antigos. E por último, a persistência, a disciplina. Manter as práticas dia após dia. O fascinante aqui, eu acho, é que esses princípios são apresentados quase como um mecanismo, sabe? Que funcionam meio que independente de um contexto religioso específico. Isso abre muito leque, né? Para quem busca se desenvolver, ou até para liderança em empresas. Essa ideia de render o controle me parece um pouco estranha, não? Se a gente está buscando ativamente a mudança, como que render o controle entra nisso? É uma ótima pergunta essa. Pelo que a obra sugere, não é tipo, ser passivo ou desistir. Não é isso. É mais um reconhecimento, sabe? Dos nossos limites. E a disposição para soltar aquela necessidade de controlar tudo. Principalmente os padrões de pensamento, de comportamento que a gente quer mudar. Entendi. É tipo, permitir que um processo maior aconteça, em vez de ficar forçando a barra com a nossa vontade. Que, vamos combinar, muitas vezes é a parte do problema, né? É uma entrega ativa, não uma derrota. Faz sentido? Faz todo sentido. Entendi. E se esses são os princípios, como é que a gente cria o ambiente certo para eles funcionarem? Isso leva a gente para aquelas condições para o reavivamento que a obra menciona, né? Sim, exatamente. E essas condições são vistas como solo fértil, sabe? Para a coisa florescer. Individualmente, fala da importância de um autoexame, mas um autoexame honesto mesmo. Olhar para dentro sem aqueles filtros que a gente usa para se proteger. Difícil isso, hein? Não é fácil. E junto com isso, humildade e um desejo genuíno mesmo por crescimento. Coletivamente, a obra aponta para a necessidade de unidade de propósito. E olha, isso é fundamental. Um ambiente de apoio mútuo. Ah, sim. Um lugar onde as pessoas se encorajam nessa jornada, sabe? Em vez de ficar apontando o dedo para as falhas. Sem esse terreno preparado, fica difícil esses princípios criarem raiz. Pois é, faz sentido. E com essas condições e os princípios em mente, como que a transformação acontece na prática? A obra descreve umas fases, é isso? Correto. Não é um botão que a gente aperta, né? Liga e desliga. É um processo. Tem estágios, começa com o despertar da consciência. Aquele clique, sabe? Quando a gente percebe a nossa real situação ou a distância entre onde a gente está e onde queria estar. Uhum. Daí vem a busca ativa. A gente começa a explorar, aprender, experimentar novos caminhos. Depois tem a fase crucial da rendição e entrega. Aquele ponto de virada, onde a gente solta o controle, como a gente falou. Certo. E, finalmente, a transformação ativa é quando as mudanças ficam visíveis, concretas. No comportamento, nas atitudes, nas escolhas do dia a dia. Se a gente conecta isso tudo, fica claro que mudança de verdade é jornada, né? Não é um evento isolado.
E isso muda o jeito como a gente encara o desenvolvimento pessoal ou como a gente lidera mudanças em equipes e organizações. Mas, na prática, aplicar tudo isso, passar por essas fases, leva aonde? Quais são os resultados que a obra mostra? Aqui é onde fica realmente interessante, eu acho. Os resultados que a obra descreve são bem palpáveis. A gente fala de uma transformação de caráter mesmo. Mais integridade, compaixão de verdade, sabe? Uma sabedoria prática para lidar com a vida, mais resiliência para as dificuldades. E tem também uma melhora grande nos relacionamentos. Comunicação mais clara, mais habilidade para resolver conflito de forma construtiva. E o interessante é que não fica só no pessoal, não. A obra sugere que essa mudança individual pode transbordar, sabe? Levar a renovação em instituições, ter um impacto social maior. E como que esses conceitos de um texto que já tem mais de um século se aplicam hoje no nosso mundo tão diferente? Olha, a relevância hoje é surpreendente. Pensa nos desafios de saúde mental que a gente vê tanto. Os princípios de autoexame, de propósito, de comunidade, de resiliência são super centrais para o bem-estar psicológico. Verdade. Na liderança hoje, que precisa lidar com tanta incerteza, né? A ênfase na integridade, em inspirar pela esperança, construir confiança, isso é vital. Até mesmo para a inovação. Fomentar um ambiente seguro psicologicamente, que tem a ver com aquelas condições coletivas, e ter persistência, um dos princípios, é chave para as novas ideias poderem nascer e crescer. Numa era que tudo muda tão rápido, ter princípios estáveis para guiar a transformação, seja pessoal ou coletiva, é algo muito valioso, né? Então, resumindo tudo, a mensagem parece ser que essa obra oferece um caminho para uma mudança profunda, que dura, não é sobre atalho nem solução superficial. Respondendo àquela pergunta, por que dedicar tempo a essas ideias, parece que é um recurso para quem está buscando mais do que um ajustezinho aqui e ali, sabe? Mas uma transformação de verdade, fundamental, seja na vida pessoal, no trabalho, na comunidade. E como uma sugestão prática, talvez valha pegar só um desses pontos, tipo o autoexame honesto. Parar um pouquinho no dia a dia e refletir, como eu posso aplicar isso? Talvez identificar uma área específica que precisa de atenção de verdade, sem as desculpas de sempre. Que acha? Acho ótimo. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Será que a nossa cultura de hoje, tão focada na velocidade, na gratificação na hora, nos hacks para tudo, será que isso nos condiciona a evitar os processos que são mais lentos, às vezes mais desconfortáveis? Aqueles processos que são parte da transformação real, duradoura, que a gente diz que busca? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Com certeza. Agradecemos demais pela companhia nesta análise e convidamos você a explorar outras conversas como esta aqui no podcast Ellen Talks. Você pode nos encontrar nas principais plataformas, viu? Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e também no Castbox. E olha, se você curtiu essa conversa, ajuda a gente. Siga o nosso canal, dê um like neste episódio, avalie, deixe o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Sua ajuda é super importante para que mais gente descubra essas explorações. Muito obrigada e até a próxima!